O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, boa noite, Tiago. Boa noite, dona Delfa, tudo bem? Olha, que prazer imenso você estar conosco. Prazer é meu. Então, nós recebemos de braços abertos, é a primeira vez que o nosso irmão vai falar para nós, e vem do Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro, mas está pertinho de nós. Então, vamos dar uma boa noite também para os que estão nos acompanhando ou aqueles que só poderão assistir depois. E vamos fazer, então, a apresentação. O nosso irmão Tiago é do Rio de Janeiro e vai trazer um tema importantíssimo, que depois ele vai explicar para nós. Então, e é a primeira vez que ele vai falar para nós no Centro Espírita Zilda Gama, que é até um presente, porque esse é o mês de aniversário do Zilda Gama. São 16 anos aqui. Oh, coisa boa. Olha que presente que nós estamos ganhando. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, e agradecer, Senhor, por essa oportunidade tão preciosa em que ficamos recebendo mais alguns ensinamentos sobre a doutrina dos espíritos. É importante, Senhor, para todos nós que estejamos receptivos a esses ensinamentos para colocá-los em prática no nosso dia a dia. Pedimos à nossa mentora Zilda Gama para inspirar o nosso irmão Tiago, que com tanto carinho preparou o trabalho da noite. E assim, Senhor, pedimos também por todos aqueles que estão necessitados de tanto receber esses ensinamentos, como todos nós. E pedimos a sua bênção, que assim seja, graças a Deus. Então, nosso irmão tem a palavra. Okay? Muito obrigado, dona Delfa. Então, boa noite aos nossos amigos, às nossas amigas, que o alto possa nos envolver, e também gostaria de externalizar a nossa alegria de estar no Centro Espírita Zilda Gama, mesmo que virtualmente. Eu tenho um carinho enorme pela dona Zilda Gama, uma das grandes médiuns que tivemos no Brasil, que trouxe obras assim monumentais, que sem dúvida nenhuma entesouram ainda mais a nossa querida doutrina espírita. Bom, o tema que nos cabe hoje é o tema religião, fé e razão diante da imortalidade. A ideia é que façamos algumas observações sobre o fenômeno religioso. Uma das questões mais intrigantes, sem dúvida nenhuma, principalmente no campo
das ciências da religião, da própria antropologia e sociologia da religião, é que o culto às divindades, elas ocorreram de maneira global. Em todos os rincões, em todos os continentes, nós temos registros arqueológicos, antropológicos e históricos de algum tipo de culto. O primeiro momento, nós podemos desenhar tal qual o nosso querido professor Herculano Pires, na obra O Espírito e o Tempo, uma obra monumental, importantíssima para a compreensão da doutrina espírita, do próprio fenômeno religioso. Lembrando que é uma obra, é a primeira obra que se coloca como um ensaio de antropologia espírita, né? Ali o professor Herculano Pires, ele vai desenhar um horizonte mágico. O horizonte mágico, ele o entende como aqueles primeiros ensaios de uma experiência religiosa na Terra. Se nós formos as mais variadas culturas, as mais variadas civilizações, e até mesmo antes de haver as civilizações, pelo menos as grandes civilizações, nós já tínhamos comunidades caçadoras-coletoras que, ao se espantar com a realidade e com a natureza, começa a aferir valores espirituais, como se houvesse algo que transcendesse a sua capacidade de entendimento e a sua capacidade de realização. Observando, portanto, os fenômenos da natureza, a chuva e o trovão, o vento e as marés, o sol e a noite, a lua, o nascer e o morrer, os homens começaram a perceber que havia uma força superior à sua própria. E nesse primeiro movimento do horizonte mágico, nós vamos encontrar diversas experiências em torno do sagrado. A litolatria, o culto às pedras, a fitolatria, o culto às plantas, a zoolatria, o culto aos animais. Esse é o primeiro horizonte que se desenha. Os homens, de início, começam a cultuar formas em pedras, muitas das vezes misturando experiências variadas, como é o caso, não é, da litolatria, que é o culto às pedras, e a zoolatria, e aí nascem os primeiros totens, como, por exemplo, aqueles da Ilha de Páscoa, aqui na América do Sul, onde até hoje se fica imaginando como aqueles primeiros homens, com tão pouca tecnologia e com registros que não havia megalíticos, ou seja, pedras tão grandes próximo da Ilha de Páscoa, como que aqueles homens levaram essas pedras e construíram aqueles totens. Então havia tanto o culto às pedras, o culto a vegetais que, naturalmente, os homens percebendo que os alimentava, e não raras vezes até mesmo os curava, e levava a um estado de consciência alterado, alguns vegetais, eles começam, portanto, a cultuar esses vegetais. Nós vamos ver o ápice dessa tradição se desenhando para um próximo desenvolvimento, justamente no Egito. Ali no Egito, nós vamos ter o culto a animais feitos de barros, que eram já deidades. E aí, concluindo esse primeiro período, esse primeiro ensaio, esse primeiro movimento, nós vamos alcançar um outro horizonte. Que horizonte é esse?
o horizonte mítico. Muito embora houvesse ainda essa, digamos, essa magia, já se transforma esses deuses em criaturas mais individualizadas. Então nós vamos ter vários deuses, e esses deuses eles cumpriam funções específicas desde um ponto de vista cósmico, haja visto que eles, de certa forma, explicavam a realidade toda, mas também o cotidiano. Portanto, havia deuses da fertilidade, deuses que traziam a vida, deuses que levavam à morte, deuses específicos para a colheita, para o plantio, para a ceifa e por aí vai. Deuses familiares. E aí começam a surgir os primeiros templos. Mas isso, se formos observar, antes mesmo do Egito, nós vamos encontrar na Babilônia, às margens do rio Tigre e Eufrates, um primeiro ensaio de um culto religioso específico, muito bem organizado e com um templo, onde era feito justamente onde havia o culto a esses deuses. Esse horizonte mítico ele vai perdurar mais ou menos um período de 1.700 anos e vai se espraiar, curiosamente, por toda a Terra. E o fato é... Eu estou um pouco gripado, gente, então de vez em quando eu vou fazer algumas pausas para tomar uma água. O fato é que nós vamos encontrar similitude em deuses do Egito, da Babilônia, na Síria, na Índia, mas também na América do Sul, na América do Norte, em toda a Europa. Os mitos que nós conhecemos de maneira um pouco mais aproximada é justamente os mitos gregos e os mitos de Roma. E novamente, é muito interessante observar que havia uma similitude entre esses deuses, não é? E funções muito específicas que se cumpriam em uma cultura e outra. Muito embora, olha só que interessante, eles estivessem, muitas das vezes, quilômetros e quilômetros de distância. Eles não se conheciam. E a partir de então, por volta de 1000 antes de Cristo, vai começar, vejam vocês, além do culto a deuses variados, mas também templos religiosos, vão começar a surgir os primeiros tratados de religiosidade e espiritualidade, principalmente na Índia. Na Índia, portanto, nós vamos ter o Mahabharata, que é uma quantidade, é como se fosse uma Bíblia para o hinduísmo, onde narra desde a criação do universo, da Terra, a concepção dos deuses e dos homens, e dessa relação que não raras vezes, melhor dizendo, que muitas das vezes não foi amistosa. Para além de tudo isso, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto específico, que inclusive é o nosso querido e amado Leon Denis, na obra Depois da Morte, logo na primeira parte, que ele vai intitular A Doutrina Secreta. Por quê? Aquele que observa de maneira mais atenta para todos esses cultos, seja na Grécia, em Roma, seja na Índia, seja no Egito, seja entre os celtas, nós observamos que havia uma religião, digamos assim, que era pregada para o povo, mas havia aquela que era pregada de maneira secreta nos templos para os iniciados. Comecemos na Índia. Na Índia,
nós temos o livro dos Vedas, que também é um conjunto enorme de livros. E ali, muito embora na Índia, e até hoje é assim, eles cultuassem variados deuses, variadíssimos deuses, em suas obras, que foram concebidas nos templos por grandes mestres espirituais e grandes sábios, nós encontramos uma similitude com a doutrina espírita. Quem teve a oportunidade de ler a obra o Bhagavad Gita de Krishna, onde ele narra a história junto a Arjuna, um príncipe hindu, ali ele vai dizer da reencarnação. Em vários momentos ele vai dizer a Arjuna que eu vivi muitas vidas, recordo de algumas delas, mas não só isso, viverei outras tantas, mas tu, ó pobre Arjuna, não sabes sobre isso. E em vários momentos dizia ele que precisaria o homem passar por várias vidas para alcançar a plenitude. A ideia das castas nada mais é do que um conjunto de experiências que o homem passa, um conjunto tipo de experiência, um tipo de experiência que o homem passa nessas variadas vidas. Seja na pobreza ou na riqueza, seja no poder ou na solidão, seja com saúde ou com a doença. As castas, no sentido védico, era o símbolo das experiências que o homem precisa passar até alcançar a plenitude. E que depois foi cristalizada como uma forma social exclusiva, que exclui. Mas a ideia original, em verdade, não era esta. É assim também que nós vamos ver um dos grandes reformadores do hinduísmo, um príncipe hindu, que vivia fechado em seu castelo e vivendo ali entre gozo e contemplação. Mas um dia, ao sair porta fora, verificando o tamanho da pobreza, da ignorância e da dor que o povo vivia, Siddhartha Gautama, ele sai para a floresta para refletir como escapar do sofrimento que ele via de maneira tão pungente em seu povo. E assim ele vai se transformar no Buda. E vai dizer ele em seus tratados que igualmente o homem, ele para sair da experiência de sofrimento, ele precisava de muitas vidas até alcançar a iluminação, que no budismo é chamado de Nirvana. Saindo da Índia, nós podemos ir para o Egito, que, sem dúvida nenhuma, para o Ocidente, como muito bem vai observar Platão, é o berço da espiritualidade ocidental. Ali, igualmente, nós vamos ter experiências de altíssimo sentido espiritual. Nós podemos pegar o Livro dos Mortos do Antigo Egito e ali nós vamos ver a crença profunda na imortalidade da alma, mas também na comunicação com os mortos. Os tratados do grande Hermes, um dos grandes sábios, Hermes, claro, é o nome latino,
não é um nome egípcio. Mas nós vamos ver ali, em Hermes, em seus tratados filosóficos, um dos primeiros, inclusive, a apresentar uma espiritualidade racional, que ele acreditava não somente em um Deus único, na imortalidade da alma, na reencarnação, mas também na comunicação com os mortos. Diz ele que certa noite estava a contemplar o zimbório estrelado e, embebido pelo enlevo das estrelas, ele as olhava, em determinado momento, ele sente sair do corpo. Observava ele de maneira curiosa a si mesmo e o seu corpo, que ali estava, repousando sob as pedras do grande templo de Mênfis. Em um determinado momento se vê flutuando. E aí aparece a entidade da deusa Ísis e toma-o pelos braços e o leva para muito longe. Ali ele contempla de mais perto as estrelas e ele vê vários mundos. Então Ísis diz a Hermes: meu filho, vê todos esses mundos. São berçário de espíritos. São verdadeiras escolas onde o homem, de maneira peregrina, de vida em vida, atravessa de maneira sucessiva reencarnações nesses mundos. O homem, ele sai do pó e vai se transformando cada vez mais em inteligência, amor e sabedoria, até alcançar o máximo dessa experiência, quando ele se purifica e não mais precisa retornar à carne. Eu te digo, volte e conte a teus irmãos que há muitas vidas e que há muitas moradas e que em cada estrela há um universo de espíritos. Mas não só Hermes, esse grande filósofo egípcio. Nós vamos encontrar em diversos momentos pensadores e religiosos que apontavam justamente nesse sentido. E é justamente ali, no Antigo Egito, que vai nascer justamente o primeiro ensaio mais robusto de uma espiritualidade racional, que tentava explicar a vida, o universo e a criação, não somente através dessa experiência, dessa explicação mítica e mágica, atribuindo os deuses poderes que, em verdade, só cabe ao único Deus, o incriado. É assim que nós vamos ver Pitágoras se iniciando nos templos do Antigo Egito. E de retorno à Grécia, ele começa a pregar todo esse conhecimento espiritual que nós vamos ver em sua obra, os versos de ouro ou os versos dourados. Ele tinha uma singularidade que me chama muita atenção, muito embora um certo estranhamento. Porque Pitágoras vivia em Samos, uma ilha, uma das ilhas da Grécia, e vivia em uma caverna. E dizia que em sua caverna estava escrito: não entre se não for matemático.
com certeza eu iria passar muito longe dessa caverna do grande sábio grego. Bom, o fato é que ali Pitágoras de Samos vai não só ensinar matemática, mas também vai falar da reencarnação. Muito embora ele, assim como em algumas correntes do Antigo Egito, se ensinava a metempsicose, ou seja, a reencarnação que se dava por vezes em animais, como uma forma de punição. Muito embora é preciso dizer que, ao estudar com um pouco mais de atenção essa perspectiva da reencarnação no Antigo Egito, isso se dá de uma forma simbólica, não de uma maneira literal. Simbólica. Ainda mais naquele momento em que os homens atribuíam um significado simbólico muito grande a várias coisas. Então, quando se dizia que se assemelhava a um determinado animal, não é que era aquele animal, mas o significado daquele animal. Como, por exemplo, uma pomba, que é a mansidão, isso o próprio Cristo utiliza, e a serpente, que é o significado digamos, de uma certa prudência. Não é? Haja visto que antes de atacar, a serpente, ela dá vários avisos, nesse sentido da prudência. Não é? Enfim, então há essa perspectiva. Mas na Grécia vai aparecer também os mistérios dos Eleuses, que nos grandes templos da antiga Grécia, talvez o templo mais famoso, o templo de Delfos, ali havia um culto aos espíritos dos deuses. O que era esse culto, senão a mediunidade, que era exercida por, geralmente, meninas muito jovens, que se iniciavam por volta da idade de 12 anos e passavam toda uma vida devotada, por exemplo, ao deus Apolo, a Dionísio, a Atena, a Zeus, enfim, e que, em verdade, nada mais era do que espíritos. Espíritos. Então, no momento áureo do pensamento grego, vai nascer justamente a filosofia como um contraponto a essa explicação mítica. Os famosos pré-socráticos, como o próprio Pitágoras, Anacleto, e tantos outros que vão buscar uma explicação racional para a vida, para a criação. E aí, a partir disso, vai surgir as primeiras ciências, mesmo que de maneira ainda embrionária. Então, nós vamos ter a astronomia, a geometria, a própria medicina, que buscava, então, racionalizar e até mesmo, num determinado momento, questionar se haviam, de fato, os deuses. E no auge disso tudo, nós vamos encontrar em Atena o filho de uma parteira e de um escultor chamado Sócrates. E Sócrates começa a sair para a ágora, ou seja, para as praças de Atena, e através de um método que ele havia desenvolvido, a maiêutica, que dizia ele, era uma forma de parir ideias, de tirar da consciência do homem ideias que estavam ali, em verdade, em estado de latência, porque dizia Sócrates que o homem, em verdade, ele já tem dentro de si, na sua consciência, todo um conjunto de valores que vai reger a sua vida.
no sentido e na direção do melhor, do belo, da verdade e do bem. E aí, portanto, ele começa a pregar que havia um Deus único, muito embora ele não negasse os deuses. Mas não só isso, a reencarnação. Quem teve a oportunidade de ler a obra máxima de Platão, e as obras de Platão, em verdade, retratam os diálogos que Sócrates, o seu mestre, tinha com os mais variados opositores às suas ideias, na obra A República, que vai ser o primeiro ensaio de uma política utópica, de uma sociedade, digamos assim, elevada, tanto no princípio racional quanto moral. No livro 10º, Sócrates, ele vai contar um mito que nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que é o primeiro relato de experiência fora do corpo. É o chamado mito de Er. No mito de Er, ele vai dizer que Er, sendo um guerreiro, estava na guerra do Peloponeso, entre Esparta e Grécia. Em um determinado momento, ele se vê tombando, ferido e ensanguentado no campo de batalha. E aí, após sentir uma grande dor, ela vai se suavizando ao mesmo tempo que ele vai tendo uma percepção tanto quanto diferente. Que percepção era essa? Ele via ao mesmo tempo o seu corpo e assim mesmo a semelhança de Hermes com a deusa Ísis. E então acontece uma coisa muito curiosa. Ele começa a subir. E via todas as almas que haviam tombado naquela guerra. Em um determinado momento, alcançam uma região espiritual, onde a deusa da justiça, ela apontava para a direita as almas que já haviam alcançado a plenitude espiritual e não mais precisariam reencarnar. Que na Grécia a reencarnação era chamada de paligenesia. Pali, muitas. Gênese, vida. Muitas vidas. E aí o que acontece? A deusa se aproximando, ou melhor dizendo, Hermes se aproximando da deusa, esperando a sentença, ela diz que não exatamente iria nem para um lugar nem para o outro, porque não estava morto. Mas que ele iria para a esquerda, desceria até os Hades e depois voltaria à vida para narrar tudo aquilo que ele havia visto e ouvido. Então vai para a esquerda e desce ao mundo dos mortos, o Hades. E ali ele vê muito sofrimento e dor das almas que não havia sido ainda purificado e necessitariam retornar ao mundo dos homens. Mas como retornariam ao mundo dos homens? Após cumprir esse estágio purgatorial, digamos assim, as almas, elas iriam até a deusa da justiça e da verdade, melhor dizendo, a deusa da verdade. E ali, às margens do rio Late. E Late, no grego, significa esquecimento. Olha só que interessante. Acompanhe. Então, ali, após planejar uma nova vida, onde a deusa diria o que aquele espírito iria atravessar de ventura e sofrimento,
ela tomava de uma pequena caneca do rio do esquecimento, o rio Láte, e dava para a alma beber. E assim se dava uma nova vida. E a alma retornava. E retornaria tantas quantas vezes precisasse até que alcançasse o caminho da direita, o caminho da plenitude espiritual. Então Sócrates narra aos seus interlocutores dizendo da realidade da reencarnação. Porque o homem ignora muito. E para alcançar a verdade, por vezes, em uma única vida, não lhe é possível. E é por isso que ele vai narrar, talvez, um mito mais famoso de Platão, que é o mito da caverna. O mito onde as almas, melhor dizendo, vários homens, estavam presos com correntes, virado para a caverna, e atrás havia um fogo onde outros homens formavam ali formas e sombras nesta parede. E imaginavam esses homens que a única coisa que existia era justamente essas sombras. E o dever de toda alma desperta, que para Sócrates era a tarefa do filósofo, era retirá-los da caverna. Ou seja, os homens, eles precisavam sair, escapar, ver outra realidade. E nesse sentido se conecta justamente com a reencarnação. A reencarnação é uma forma de nos despertar. Pensava assim, inclusive, Sócrates. Mas Sócrates não acreditava e não só pregava só a ideia da reencarnação, mas da mediunidade. Em Apologia, nós vamos encontrar o relato de que Sócrates ele possuía um daimon. E estava em diálogo quase que constante com esse daimon. E o que vem a ser um daimon? O daimon, do grego, é espírito. Um espírito familiar que estava orientando sobre as grandes verdades espirituais. Com isso, se firmou uma crença muito forte em Sócrates de que a alma ela é imortal. Ao ponto de, ao ser julgado pelo Tribunal dos 80 de Atenas, que o condenaram à morte a beber a cicuta, ao proferirem a sentença, ele diz com muita tranquilidade: já estou condenado à morte desde que eu nasci. E vós, que me condenais, ou melhor dizendo, que dizeis que estou condenado à morte, também estão. Todos morrerão. E no diálogo de uma obra chamada Críton, que era seu discípulo, inclusive tio de Platão, ele vai dar testemunho dessa crença muito vigorosa nele da imortalidade da alma. Conta que Críton entrou na cela onde Sócrates aguardava com muita tranquilidade o dia amanhecer para tomar a cicuta e é acordado por Críton. Ao despertar, acha estranho, porque, afinal de contas, como Críton havia adentrado a cela. E Críton diz: eu vim te salvar. E Sócrates: mas salvar do quê? Salvar da morte, Sócrates. Queremos que você continue a pregar as verdades que tanto nos satisfaz. Mas não, Críton, hoje irei morrer. Mas Sócrates, você não pode morrer. Mas como? Todos nós morremos. Mas o espírito de Sócrates sobreviverá. E afinal de contas, Críton, como entrastes aqui? Bom, mestre, amamos tanto a ti, a verdade e a tua sabedoria, que reunimos um valor e chantageamos o carcereiro.
para que possas novamente pregar a verdade. E Sócrates diz, bom, isso não é uma contradição? Você suborna o carcereiro que tem que cumprir com o seu dever e depois quer que eu vá pregar a verdade? E com muita serenidade, horas depois, Sócrates toma da cicuta, que dava para matar, segundo alguns dizem, 40 cavalos. O seu corpo paira ali no chão do cárcere, mas com certeza a sua alma avança para o mundo espiritual. Mas se nós tivemos essa experiência com o politeísmo, nós vamos encontrar, seja entre os povos celtas, mas também entre as tribos de Israel, o nascimento do monoteísmo ocidental. É assim que nós vamos ver Abraão saindo de Ur e simbolicamente quebrando os deuses de seus pais da antiga Babilônia. Ele vai para a terra de Canaã em uma peregrinação, porque em seu coração havia sido inflamado pela ideia de um Deus único. E aí nós vamos ter o nascimento da primeira grande experiência monoteísta no mundo. Atravessando sucessivas fases, nós vamos encontrar o ápice dessa experiência justamente com Moisés, que vai narrar em seus 5 livros, e aqui não entraremos na ideia se de fato Moisés existiu ou não, né? Mas o fato é que, ao olhar para o passado, seja no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, de Números, nós vamos perceber que havia ali, de início, um Deus tribal, o Deus de Israel, que nós vamos ver, em um certo sentido, perdurar, atravessar o livro, por exemplo, de Juízes, o livro de Reis, o livro de Samuel, o grande profeta, que vai ungir o primeiro rei de Israel, Saul. Mas nesse horizonte ainda nós vamos ter um Deus tribal, o Deus do meu povo, que me fortalecia para lutar contra outros povos. E nós vamos ver, portanto, uma forma ainda rudimentar, digamos assim, muito embora é preciso dizer, que há um sentido simbólico e espiritual muito elevado. Nós nunca poderemos ler de maneira literal o que está ali, porque há um valor espiritual extraordinário para aqueles que sabem interpretar o que está ali. Em todo o Antigo Testamento, nós temos um simbolismo muito grande. Muito grande. Não é obra do acaso que, por exemplo, no livro de Gênesis, nós vamos ter 4 deuses ali. 4 deuses. E Yahvé, claro, seria essa experiência, ao mesmo tempo que sintética e superior, mas o Deus criador, que vai nos aparecer nos primeiros capítulos de Gênesis, até alcançar justamente esse Deus
tribal, que é o Deus de Davi, que é o Deus de Salomão, que é o Deus de Saul. E aí, avançando um pouco nessa experiência, nós vamos alcançar o período cristão. E aí, nós vamos encontrar na sabedoria infinita de um jovem nazareno que vai nos revelar uma face nova de Deus. O Deus criador, mas o Deus punitivo, que vai expulsar Adão e Eva do paraíso. Simbolicamente, claro. Mas o Deus tribal, o Deus dos exércitos, o Deus legislador de Moisés. Mas Jesus, ele vai nos contar, vai nos revelar o Deus Abba, que do hebraico significa paizinho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. É a primeira vez que nós vamos ver alguém retratando o Criador como um pai. Porque assim nós tínhamos o Yahvé e até mesmo o Elohim, ou melhor, se formos ler com atenção, o Elohim é quando está se criando as coisas da terra, está no plural, Elohims, ou seja, deuses. Agora, o paizinho não era só um criador, não era só um legislador, não era só alguém que pune os homens, mas que, ao mesmo tempo, os ajuda na conquista de outros povos e territórios. Mas era um pai. E todo pai, o que ele faz? Ele ama. E aí, Jesus vai nos ensinar novas leis desse Deus agora, Pai. No Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, nós temos ali sintetizado uma lei que agora não era só civil e disciplinar, como o caso dos 10 mandamentos, mas também uma lei moral que rege os espíritos na sua evolução. E Jesus, isso está narrado nos evangelhos, ele nos apresenta também uma ideia de reencarnação. No Evangelho de João, em conversa com Nicodemos, mas também no Evangelho de Lucas e Mateus, ao dizer do Elias que deveria vir, ele aponta que este mesmo profeta está no livro de Reis, melhor dizendo, no livro de Reis mesmo, que Elias é justamente o João, o Batista. Mas não só isso. Se formos observar a doutrina pregada por algumas correntes do cristianismo primitivo, e aqui, é claro, é preciso dizer que não era todo o cristianismo primitivo que acreditava em reencarnação e praticava a mediunidade. Muitas das vezes nós dizemos isso, e não é verdade. Mas principalmente aquelas correntes que tinham um contato com
filosofias, principalmente a grega, como é o caso da Escola de Alexandria. Nós temos, por exemplo, a prática do pneumatismo. E o que é o pneumatismo? É o contato com os espíritos dos mortos. Mas também eles tinham uma crença na reencarnação. Nós vamos ver isso principalmente na obra de Orígenes, que foi um dos primeiros intérpretes dos evangelhos, um dos primeiros exegeta dos evangelhos, mas não só dos evangelhos, como também do Antigo Testamento. Haja visto que ele comentou a Torá, ou seja, os 5 livros de Moisés, mas também comentou o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, e ali ele falava da realidade da reencarnação, da mediunidade. Ora, o que foi a transfiguração no Monte Tabor, que está narrado no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9, se não Jesus em diálogo com Moisés e Elias, que estavam mortos no corpo, mas não no espírito. E assim nós podemos dizer que a tradição cristã primitiva vai alcançar o ápice da experiência religiosa, trazendo a sabedoria cristã, a sabedoria do Antigo Egito e da filosofia de Platão. A escola de Alexandria, ela concebeu o cristianismo racional e mais espiritual que nós conhecemos no mundo antigo. Porém, como muitas das vezes a experiência religiosa esteve a serviço do poder temporal, isso se deu basicamente em todo o mundo antigo. Haja visto que o faraó era um deus vivo e também um governador. E assim vai se dar na antiga Grécia, na antiga Roma, essa ligação profunda entre religião e política. Nós vamos ter, durante toda a Idade Média, que pode, sem dúvida nenhuma, e assim foi chamada pelos iluministas, como a Idade das Trevas. Por quê? Retiraram tudo aquilo que havia de elevado na doutrina do Cristo, que falava para nos amarmos uns aos outros, para repartirmos o pão, para cuidar dos sofredores e dos oprimidos, para buscarmos a paz real. E transformou os evangelhos como uma forma de poder temporal. E aí nós temos 1000 anos, até que, no início da chamada modernidade, iniciada na Itália, com o Renascimento, e uma vontade de retorno àquela racionalidade dos antigos gregos, dos seus filósofos e poetas, de uma arte que não retratasse somente os interesses da igreja, mas que também da razão e da busca por um mundo melhor. Aí começa novamente a filosofia a nos apontar
novas setas e direções, novos caminhos. E aí, a Igreja Reformada, por Martinho Lutero, vem a Reforma e nos apresenta uma outra experiência de cristianismo. E a humanidade, então, começa pouco a pouco, as luzes da razão e do entendimento, que não se dava somente pela vontade de quem dirigia a Igreja de Roma, mas agora se via outras formas de entender a vida. É assim que vão nascer, logo depois da consolidação da filosofia como um movimento cultural que visava renovar os ares da sociedade, então, o homem começa, então, a conceber ciência. E aí, é assim que vão nascer a biologia, a medicina, a sociologia, a antropologia, a astronomia e novas formas de entender a realidade e a vida. O homem novamente começa a se espantar com a criação, olhando para as estrelas, mas também para o corpo humano, entendendo que havia ali todo um sistema que lhe organizava e lhe dava a vida. E é justamente na esteira desse movimento que nós vamos ter o nascimento da doutrina espírita, que chegou no momento exato, haja visto que precisava não só dessa experiência religiosa acumulada ao longo de milhares de anos, mas também de uma racionalidade para entender o transcendente, o invisível. E Allan Kardec, então, se aproximando desses fenômenos, e isso é alguma coisa que todos nós espíritas já o conhecemos bem, ele vai dizer que sim, o homem precisa da fé, mas, por outro lado, também da razão. E ele une fé e razão naquilo que ele vai chamar de aliança da ciência e da religião. E ele vai nos dizer de uma nova experiência de fé. Que fé? Uma fé racional. Uma fé raciocinada. E não era somente a crença pela crença, mas eu creio, porque eu experienciei, eu vi. Eu creio porque a minha mente se iluminou. E eu entendo a realidade e a vida agora, inclusive Deus, de maneira racional, não só de maneira crente. Então, nós vamos observar que ao longo dos milênios, a presença da ideia da imortalidade, ela sempre esteve ali. De início, um horizonte ainda mágico, depois mítico. E somente para uma casta de iniciados. E hoje, de maneira racional. E para todos aqueles que queiram e tenham olhos de ver. Minhas amigas, meus amigos, foram essas as nossas singelíssimas reflexões sobre o tema.
Vamos chamar a nossa irmã, então, para fazer a prece da noite, desejando a todos e todas aí muita paz, muita luz, e agradeço muito pela... Muito obrigada, Tiago. Nós aqui te agradecemos por todo esse histórico sobre religião, a fé, a razão. Muito importante suas reflexões. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, nesse momento, vamos para a nossa prece e agradecendo a Deus e a Jesus por esses momentos que aqui passamos, que possamos refletir sobre tudo que o nosso irmão nos trouxe e que, com tantos esses benefícios que recebemos, que as nossas preces agora alcancem aqueles corações que estão endurecidos ou aqueles que estão precisando dessa misericórdia divina que a todos ampara para esses nossos irmãos doentes que estão necessitados no momento. E assim, Senhor, agradecidos pelos momentos, pedimos mais uma vez a sua bênção e que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Tiago. Eu que agradeço, dona Débora. Tchau, tchau. Tchau.